Pai do Senhor Jesus, irmãos, nessa manhã, amém, que Deus abençoe a minha vida e a sua vida neste dia de hoje. Tô passando aqui para falando algo que o Senhor, Ele me mostrou agora de manhã, né? Terça-feira, quando eu ministrei e quando eu estava indo embora, Deus usou a irmã Cláudia lá na porta da igreja para falar que Deus ele ia me mostrar algo. E aquilo que o Senhor me mostra, eu tenho que passar, né? Independente, porque sempre vai ter os críticos, né? Que sempre não vai dar nada, vai questionar, né? Mas fomos chamados não para fazer a vontade do homem, nem a nossa, mas a vontade daquele que nos escolheu, daquele que nos chamou, né? E eu tô passando aqui para falando algo que o Senhor ele me mostrou nessa manhã. Eu tive uma visão muito assim, muito triste mesmo, que chega a doer no coração aquilo que eu vi. Irmãos, eu estava num lugar e esse lugar não era no Brasil. Não era no Brasil, porque na visão eu corria juntamente com aquelas pessoas que se encontravam ali em desespero, correndo de um lado para o outro. E eu falava com aquelas pessoas e aquelas pessoas elas falavam em outras línguas e eu não entendia que língua era. Eu não me recordo qual língua, mas eu acredito que eu acho que era num país assim do Oriente Médio, mais ou menos, na visão. Enfim, eu estava nesse lugar, nesse país, e eu via caindo do céu, não sei se era mísseis, não sei se era bola de fogo, mas algo que caía e quando caía ele explodia e matava muitas pessoas. E nessa visão, irmãos, é muito triste falar, porque a dor assim que aquelas pessoas estavam sentindo, eu sentia no meu coração. Eu chorava junto com elas. E morria muita criança. Muita criança. Aquilo que estava vindo ali, que estava chegando ali, naquele lugar, matava muitas pessoas mesmo. E o que mais morria eram crianças. Porque as crianças, elas não têm como se defender. Muitas delas não tem como correr para poder se salvar. E era uma dor assim muito grande, porque as pessoas estavam sendo ceifadas ali. E elas corriam de um lado para o outro, em desespero, tentando salvar as suas vidas, e muitas não conseguiam. E ali na visão eu corria juntamente com elas, eu conseguia me esconder, mas muitas delas não, muitas crianças não. E ali eu ajudava também a esconder algumas, mas quando chegavam os homens armados, e aonde eles achavam pessoas vivas, eles matavam.
E eu tentava me comunicar com aquelas pessoas, eu tentava ajudar elas, mas eu não conseguia, porque elas não falavam a minha língua. E eu falava Brasil, né? Tentava falar que eu era do Brasil. Eu lembro que tinha uma parte que eu até tentava falar espanhol, e eu sou de Brasil. E tinha um menino, uma criança que ela falava a minha língua. E ali ela ia nos mostrando aonde a gente deveria se esconder, aonde a gente deveria correr. Mas depois, na correria, ela sumia. Ela sumia. E assim, vamos orar, igreja. Vamos orar, porque eu via um caminhão cheio de pessoas. E essas pessoas, eu via uma espada que passava assim, e quem estava em pé no caminhão eram decapitados, outros eram amarrados. E o Senhor, Ele ministrou ao meu coração uma palavra que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 11, se eu não me engano, onde fala: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós vemos nesses últimos dias muitas coisas acontecendo, algo vai acontecer em outro país, eu não sei se é no Brasil ou se é em outro país, a qual vai tirar muitas vidas. E a única coisa que nós temos que fazer é buscar, né? Buscar pelas nossas vidas, pedir ao Senhor que Deus, Ele tenha misericórdia, que o Senhor, Ele tenha misericórdia das crianças, não só das crianças, mas dos adultos, porque não eram só crianças que eram mortas, eram adultos que eram mortos. E na visão eu sentia a dor daquelas pessoas, o sofrimento daquelas pessoas, e eu acredito que é o Senhor mostrando que Ele vem sem demora, e nós temos que guardar a nossa coroa. Independente do que nós estamos vendo acontecer no mundo, independente do que nós vamos ver, o que vai acontecer, a gente deve se manter firme na nossa fé, crendo que aquele que nos fez a promessa de que um dia voltaria para nos buscar, para nos tirar deste mundo de guerra, de sofrimento, de perseguição, de luta, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele vai cumprir com a sua palavra. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos se compadecer do próximo, sentir a dor do próximo, dessas pessoas, né? E que o Senhor, Ele venha ter misericórdia. Amém, irmãos? Isso é o que Deus me mostrou. E eu não ia estar postando vídeo aqui no grupo, não, né? Eu não ia mais estar postando nada no grupo. Porém, aquilo que o Senhor me mostra, ou aquilo que o Senhor fala ao meu coração, eu vou estar postando, porque é na direção do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e que os irmãos possam estar orando. Eu não sei o que vai acontecer, não sei em que lugar vai acontecer, mas eu via muitas vidas sendo ceifadas. E que Deus, Ele tenha misericórdia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém?